Olá pessoal, tudo bem? Um dia de sol, né? Um dia abençoado por Deus. E como vocês estão vendo aí no título, eu pelo menos não lembro, né? Porque a gente já existe aqui há tantos e tantos anos, né? Então gerações e gerações vieram e já se foram. Então eu não posso dizer que eu... Mas eu, na minha vida mesmo, assim, eu nunca vi, eu não lembro de ter visto tanto repúdio, tanta rejeição a essas palavras, igreja e pastores. Mas podemos bem estender a todos os líderes religiosos, eu acredito, né? E isso é uma coisa muito perigosa, pessoal, porque vocês têm observado aqui no meu canal, vocês que são inscritos no meu canal, e alguns outros tantos que passam por aqui de visita, se forem um pouquinho atenciosos, vão perceber que eu tenho postado bastante vídeo falando sobre a preocupação dessa rejeição a esses nomes, né? E eu vou explicar esse vídeo aqui, eu vou explicar por que essa minha preocupação. Eu em outros vídeos, inclusive eu fiz um vídeo aí falando sobre esse assunto, dos escândalos, né, dos líderes religiosos que têm afastado muita gente das igrejas e da própria fé. E algumas pessoas não entendem o recado, aí comentam, né? É afastado da igreja não significa que se afastou da fé. Sim, eu acredito, mas a minha preocupação não é essa. Porque você, né, que comenta, que faz esse comentário, pode estar firme na fé. A própria palavra de Deus diz que aqueles que estão de pé, que cuide-se para que não caiam, né? E esse cuidado a gente tem que ter a todo instante, porque o próprio Deus, Jesus, foi atentado no deserto. Imagina eu e você. Tolo é aquele que se acha que, eu vivo sem igreja, eu vivo sem isso e aquilo, e se desprotege, tá certo? É uma batalha muito grande, porque a tentação do mundo, ela é intensa e não tem trégua. A todo instante você tem uma tentação, seja por um motivo, seja por outro. E a minha preocupação, inclusive de fazer esse vídeo aqui, é para dar uma explicação, né? Primeiro para saber de vocês, que vocês comentem aí nos comentários, por quê, né? Embora a gente até de uma certa forma já saiba a resposta, mas eu gostaria de ouvir de vocês, tá certo? Arrumar uma solução, deixar assim, transparecer o que de fato você acha, o que você pensa disso tudo. Porque eu vou ser sincero para vocês, eu tenho uma grande preocupação. Eu tenho uma grande preocupação pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou pastor, tá legal? Porque as pessoas entram, vê a gente falando sobre esses assuntos assim, falam, até porque eu tenho cabelo branco, né? É comum as pessoas acharem que a gente, por ser um senhor, é pastor. É aí que às vezes Deus fala muito sobre isso na Bíblia, né? Que o coração do homem é enganoso. A gente olha uma pessoa, às vezes tem raiva da pessoa, não gosta da pessoa apenas pelo jeito da pessoa. Isso é um grande erro do ser humano. Assim também como a gente passa a gostar da pessoa sem saber quem de fato é essa pessoa. É lógico que uma pessoa que tem um canal no YouTube como eu tenho esse canal aqui desde 2008. É mais fácil das pessoas me acompanharem e ver o meu perfil, né? Isso aí, então eu sou uma pessoa muito exposta. As pessoas que têm canal no YouTube, que posta vídeo todos os dias, expondo seus raciocínios, suas ideologias, é uma pessoa muito exposta, dificilmente ela se esconde por trás de alguma coisa. Até porque nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos muitas pessoas que acompanham também, e é muito fácil deles virem aqui desmascarar aquilo que você de fato não é. Mas assim, pessoal, a minha preocupação, vocês já observaram como que o mundo está violento? Pois é. Vocês já prestaram atenção para a importância que as igrejas têm e muitos líderes? Quando eu digo igreja e líderes, não estou generalizando que são todos. Tem os errados. E mesmo os errados, eles costumam fazer uma obra assim solidária, uma obra de recuperação de vidas, tá certo? São pessoas drogadas, são pessoas sem assim, credibilidade na sociedade, são pessoas que perderam a fé e desempregadas, sabe, com tanta coisa, e busca a Deus. Então, essas pessoas,
Elas não estão firmes assim, igual eu, igual você. São pessoas que estão perdidas, eu já expliquei isso em outro vídeo. E nós, cristãos, nós não temos esse costume, essa doutrina, né, não sei como é que se fala, de fazer esse trabalho de evangelização independente da igreja. E eu te faço uma pergunta. Você aí que critica, que fala que vive sem igreja, que não ir para a igreja, não significa que perdeu a fé, sim? Lógico. Até porque igreja somos nós. Quando a gente está falando em templo, né, de não ir para o templo. Lógico, a gente pode viver, nós somos igreja, eu sou a igreja. Se aqui onde eu moro, eu e mais umas 2, 3 pessoas, fazemos uma reunião falando, abrindo a Bíblia, mencionando Jesus, né, mencionando um versículo e fazendo uma oração, aquilo ali é um culto, aquilo ali Deus está presente. Então, ali naquele momento, nós estamos formando ali uma reunião de igreja, porque a igreja é eu e todos aqueles que compartilham da mesma fé, que acreditam que Jesus é o Filho do Senhor. Então, mas a minha preocupação, pessoal, não é com essas pessoas que, tá bom, que se julgam, que tá firme na fé, que não precisa de igreja. A minha preocupação não é com você, como eu disse, porque Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Deu para perceber? Então a minha preocupação são essas pessoas que precisam de um lugar, de uma pessoa específica. Normalmente eles acreditam muito em pastores. E aí é a minha preocupação. Deixar que o ódio, que a rejeição, que tudo isso que está acontecendo, que no meu entendimento assim, é muito uma artimanha. Isso aí pode ser uma artimanha do inimigo para que as pessoas se afastem definitivamente de Deus. Vocês não têm noção como é que tem pessoas que odeiam pastores. Vocês não têm noção de como tem pessoas que não gostam nem de ouvir a palavra igreja. São pessoas que, alguns até nunca entraram na igreja, mas odeiam, não sei por que odeiam, eu não gosto, né? Eu não vou falar que é da religião A, B ou C. Eu sei que não gostam, tá certo? A questão de pastor, não gostar de pastor, eu não preciso nem explicar, todo mundo sabe, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito, tá? Que se tem uma coisa que Deus está muito, mas muito triste com algum tipo de pessoa, esse tipo de pessoa são os pastores. Esses pastores, aliás, perdão, não os pastores, mas esses pastores que vivem da igreja. Eles luxam com o dinheiro da igreja. E as pessoas, tem gente que ainda apoiam esse tipo de coisa. Eu pertencia a uma igreja que a igreja estava começando ainda, e o pastor andava com o carro queimando óleo, e eu, lógico, né? Mas a igreja não é para dar luxo para pastor. O pastor tem um sacrifício dele, senão, eu sou pastor de ovelha, e qual é o teu sacrifício? Você é uma igreja onde você não tinha plano de saúde, agora você tem. Você não comia do bom e do melhor, agora você come. Você não tinha um carro de luxo do ano, agora você tem. Você não tinha casa de praia, agora você tem. E sem falar de jatinho, de iate, sabe? A igreja não é para isso. Aí agora eu vou te contar. Gente, olha só. Eu estou falando isso aqui para vocês baseado em fatos. Fatos. Não foi ninguém que me contou. O camarada tem uma igreja, nunca tem dinheiro para ajudar os irmãos. Talvez você que está assistindo esse vídeo aí vai entender bem o que eu estou falando, porque vai bem de encontro com o que está acontecendo com a sua igreja. A igreja arrecada dízimos e ofertas e nunca tem dinheiro para ajudar irmãos. Essa semana mesmo, ontem, eu recebi uma ligação, e eu já passei por isso, mas não vou narrar aqui. Mas ontem eu recebi uma ligação de um irmão muito bacana. A gente pensa numa pessoa bacana, cara com 70 e poucos anos, mas gente fina toda a vida. Caiu do 3º andar da laje. Não morreu. Nesse exato momento ele está na UTI, precisando até de oração. Se você puder orar por esse irmão, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas se concentra, aquele irmão que o irmão Josemir falou, e Deus vai saber. Eu não quero citar nomes aqui para não comprometer ninguém. E um outro irmão muito abençoado, que inclusive foi ele que ligou para mim contar. Aliás, ele me ligou para um outro assunto, coitado. Ele já tinha desligado o telefone e ligou de novo para dizer o que tinha acontecido.
ele foi até a igreja desse irmão que se acidentou, pedindo um valor, porque esse irmão estava no hospital e precisava fazer uma cirurgia de urgência, inclusive ele está na UTI, e precisava de um dinheiro, de um valor, de uma quantia, para pagar um anestesista. Aí você vai deduzir mais ou menos qual é esse valor, que não é exorbitante, e qual foi a resposta. A igreja está em crise e não tem dinheiro. Sim, hoje nós podemos falar que a igreja está em crise. Mas o tempo inteiro a resposta é assim. E aí o que acontece? Isso é comum, tá? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Faz reunião entre os irmãos para arrecadar dinheiro para ajudar aquele outro irmão que está acidentado, adoentado, muitas das vezes até desempregado. E Deus fica só de braços cruzados olhando. Igreja arrecada dinheiro. O dinheiro que a igreja arrecada com dízimos e ofertas, e muitas das vezes com festinhas que entra o dinheiro, é justamente para um momento como esse. Porque não é todo dia. Uma igreja tem 1000 membros, 500 membros, que seja 100 membros. Todos os dias um irmão tá acidentado? Todos os dias um irmão tá desempregado? Não. Não. E qual é a porcentagem? Não chega a 5%. Se uma igreja tem 100, não chega a 5 que está desempregado ou precisando. Então, esse dinheiro... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai falar assim, mas o dinheiro da igreja não vai dar. O dinheiro da igreja é para mantimento da igreja, para manter a igreja. E quem é a igreja? É eu e é você. Será que é difícil de entender isso? Deus não manda você arrecadar dinheiro para você ficar pintando o templo, para você ficar reformulando o templo, para você ficar enfeitando o templo, botando de mármore. Não. O dinheiro da igreja é para manter a igreja, para aqueles irmãos que vão na rua e precisam para evangelizar e precisa de um lanche, é com o dinheiro da igreja. Mas é isso que acontece? Não. Não é isso que acontece. Eu estou falando isso aqui para vocês, infelizmente estou mesclando as coisas, mas veja bem. A verdade tem que ser exposta. A gente não pode ser hipócrita de vir aqui falar uma coisa só defendendo, não, porque você não pode largar a igreja. Quando no fato, no fundo, a gente entende o que está acontecendo. E o que está acontecendo, baseado em fatos, é isso que eu estou falando para você. E isso me preocupa muito. Por quê? Eu vou terminar o vídeo agora para não ficar mais longo. Gente, são muitas vidas que precisam de ter a palavra de Deus, de ter um lugar onde ela diga assim, poxa, aqui eu encontrei o Senhor, aqui eu encontrei um refúgio. E a gente sabe que a Igreja Católica ela faz o seu trabalho, embora às vezes a gente vem aqui falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Igreja evangélica, mas isso que eu estou falando para você, isso está em todo canto, qualquer igreja, não tem católica, não tem evangélica, não tem isso, não tem aquilo. Se fosse um padre que estivesse fazendo feito alguma atrocidade dessa aí, como já aconteceu, né? Estupro, que aliás tem tanto, né? Como é que fala? Envolvimento com criança, tem tanto. Então, está todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo no mesmo pacote. E em se tratando de riqueza, que muitos falam do Edir Macedo, né, que é outro, e tem muitos outros por aí tem gente que fala assim, não, mas é por isso que eu sou católico. A Igreja Católica, deixa eu explicar uma coisa para você, a Igreja Católica é a igreja mais rica. Se tem outras, vocês, por favor, deixem no comentário, eu posso estar equivocado. É a igreja mais rica. E você sabe de onde vem essa riqueza? Pois é, dos fiéis. Vem dos fiéis. Em alguns casos, doações, mas outros nem tanto. É rica, milionária. Aonde você vê construções que pertencem à Igreja Católica. Então não adianta a gente querer tampar um lado e descobrir o outro. Tá? Isso aqui tá uma coisa que infelizmente eu não sei para que lado isso vai. Agora, a minha preocupação, como eu estou falando para vocês, gente, o mundo está tão violento. Vocês imaginam essas pessoas, né? Essas igrejas que fazem encontros de casais, essas igrejas que fazem encontro de jovens, muitos drogados vão ali, se encontram e saem das drogas. Muitas igrejas que fazem trabalho comunitário.
essas igrejas se esvaziando, esses trabalhos vão acabar. Aí eu te pergunto, será que Deus se alegra com isso? Será que esse é o caminho, as pessoas abandonarem a igreja? Principalmente você que, eu não vou porque eu vi eu estou vendo tudo isso que está acontecendo, eu me entristeci. Será? Então assim, a minha preocupação é justamente essa, porque eu entendo que muitas pessoas podem viver sem a igreja, né, o templo lá, mas a minha preocupação são com as pessoas que estão doentes, que precisam. Eu faço a minha parte aqui. Eu, sempre que eu posso, dou uma palavra amiga para as pessoas, eu falo de Deus para as pessoas, eu mando as pessoas lerem a Bíblia. Eu vou terminar aqui agora falando sobre o YouTube. O YouTube é um leque impressionante. O YouTube é uma plataforma fantástica para que as pessoas falem de Deus, para que as pessoas ouçam de alguma forma as maravilhas que Deus faz, seja através de testemunho e tantas outras formas de você falar de Deus. Agora o interessante, a gente está falando de igreja, de esfriamento, de fé, essas coisas todas. Agora preste atenção, eu falei em outro vídeo, eu não sei se esse vídeo foi ao ar, que eu digo o seguinte, o YouTube aqui no Brasil ele se divide em duas etapas, antes de Bolsonaro e depois do Bolsonaro. Vocês sabiam que muitos canais que estão aqui falando de política, mas são muitos, antes só falava da palavra de Deus, soltava todos os dias vídeos falando da Bíblia, mandando alguma mensagem, e agora só falam de política? Pois é. Algumas pessoas que estão ouvindo esse vídeo sabem o que eu estou falando e sabem exatamente quais são os canais. Eu abri esse canal em 2008 e desde então eu coloco, desde a época do Orkut, eu coloco aqui no meu canal do YouTube, quando eu abri, eu colocava vídeos, eu comecei colocando vídeos assim, né, filmava e colocava vídeo, muitos era vídeo da igreja, a maioria era vídeo da igreja que eu frequentava. E fui colocando, a visibilidade de vídeos de igreja é muito pouca, salvo uns 2 ou 3 de coreografia que as pessoas gostam. Um foi muito visto, tem mais de quase 2 milhões de visualizações, por uma questão, eu acho que até tirei esse vídeo já, porque tinha direitos autorais, porque, muito simples, porque ele era polêmico, era aquelas danças hip hop dentro da igreja, as pessoas começaram a criticar e aquilo viralizou, muita gente entrou mais para criticar do que para dizer, que legal o jovem na igreja. Então assim, as pessoas não se atentam a ver esse tipo de vídeo, e é por isso que muitos canais que falavam da Bíblia aqui no YouTube penderam para a política, porque sabe que aqui dá muito mais, e são youtubers que recebem para isso. Então eu te pergunto, o cara vai produzir vídeos falando de Deus, que deveria, né? Se ele tá ali, se ele pode colocar um outro vídeo onde vai dar rentabilidade maior. Vocês viram que loucura? Vocês estão vendo que loucura? Eu coloquei aqui um vídeo aqui com meu filho falando, né, de Deus. Não veio 500 visualizações para um canal de 100 e pouco mil. Agora coloca um vídeo de fofoca, coloca um vídeo escrito assim, Bolsonaro e mais não sei o que. Todo mundo assiste. Todo mundo assiste. Aí eu pergunto a você, Deus se alegra com tudo isso? As pessoas dão mais ênfase a fofocas, a políticas, a futebol, a tudo menos da palavra de Deus? Tem gente até que quando eu falo aqui de Bolsonaro e boto Deus no meio, como teve agora um caso aí de oração lá em Brasília, a pessoa fala, você está misturando as coisas, você está sendo incoerente. Gente, vocês me perdoam, eu só quero que vocês me ajudem a entender tudo isso. E eu gostaria muito que vocês também entendessem esse meu recado. Eu fico preocupado com essas vidas. O mundo já está tão violento. E eu aqui estou tranquilo, você aí pode estar tranquilo, com sua fé, né? Mas tem muita gente precisando de ajuda. Muitas mulheres que apanham de maridos. Muitos maridos que precisam ser transformados. E ele só pode ser transformado na palavra de Deus. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também tem uma outra passagem que ele fala que aquele que beber dessa água não terá sede. E a água é a sua palavra, é o seu amor, a sua mansidão, o seu entendimento. Sabe, esse entendimento com Deus. Isso é que transforma as vidas.
E eu não vejo assim um outro lugar, um outro meio que não seja através das igrejas, através de pastores, ou de um líder, né, que seja qualquer da igreja, tá certo? Seja ela qual for, que a gente fala em pastor pode ser um padre, pode ser o que for, tá certo, gente? Então tá mandado o meu recado. Para você que assistiu o vídeo, muito obrigado. Não esqueça do seu like. Lembre-se sempre que o seu comentário é muito importante. Se você não é inscrito no canal e gostar do perfil, inscreva-se, ative o sininho para receber aviso de novos vídeos. Continua com a gente. Aqui é um canal diversificado de entretenimento, onde a gente fala de tudo um pouquinho. Obrigado, fica com Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.